Meu nome é Ayla Manuela. Hoje nossa historinha será a história das lanternas mágicas e o reino de Deus. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no nosso canal Minuto com Deus Kids. Em uma vila encantada, onde as árvores sempre estavam verdes e os animais falavam, morava uma menina chamada Sofia. Ela adorava explorar os bosques e os campos ao redor de sua casa. Mas havia algo de especial que ela sempre procurava: as lanternas mágicas. As lanternas mágicas eram pequenas lâmpadas brilhantes com uma luz dourada que apareciam nas noites mais claras, quando a lua brilhava como nunca. Dizem as pessoas mais velhas da vila que essas lanternas eram um presente enviado por Deus, um sinal de sua presença. Mas, como tudo no mundo mágico, as lanternas não apareciam para qualquer um. Era necessário estar atento e ter um coração puro para vê-las. Sofia, muito curiosa e cheia de fé, sempre se perguntava o que aquelas lanternas realmente significavam. Em uma tarde tranquila, enquanto passeava pela floresta, ela encontrou uma senhora chamada Dona Maria, que, ao contrário das outras pessoas da vila, sabia muitos segredos. Dona Maria era uma velha sábia e, como Sofia sempre via meditando com a Bíblia, ela achou que talvez pudesse explicar o que as lanternas realmente significavam. Dona Maria, o que são essas lanternas mágicas? Por que aparecem apenas de noite? Sofia perguntou com os olhos brilhando de curiosidade. Dona Maria sorriu e disse: Sofia, as lanternas são sinais de algo muito importante que Deus quer nos ensinar. Elas nos mostram a luz de Deus que brilha em meio às dificuldades e à escuridão, e nos lembra que, mesmo quando as coisas parecem sombrias, Ele sempre tem um plano para nos guiar. Mas o que isso tem a ver com as lanternas? Sofia perguntou, ainda um pouco confusa. Dona Maria, com sua sabedoria, respondeu: Sofia, às vezes a vida é cheia de desafios. Como você sabe, nem tudo na vida é fácil ou bonito o tempo todo. Em Apocalipse, capítulo 9, a Bíblia nos fala sobre momentos difíceis, onde as pessoas passam por situações que parecem escuras, mas mesmo no meio dessas dificuldades, Deus nos dá sinais, como essas lanternas, para nos lembrar de sua presença e proteção. Sofia escutava atentamente, enquanto Dona Maria continuava a explicação. Quando o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, ele viu visões sobre os tempos difíceis que viram para a terra. Ele viu coisas assustadoras, como um grande exército de criaturas estranhas, com a aparência de gafanhotos, que tinham o poder de fazer as pessoas sofrerem. Mas, no meio disso tudo, João também viu que Deus estava no controle. Ele sabia que, mesmo nas situações mais difíceis, Ele jamais nos abandonaria. As lanternas mágicas, Sofia, são como a luz que Deus envia para nos guiar em tempos de trevas. Quando você vê a luz, saiba que Ele está perto, cuidando de todos nós. Essas criaturas eram como gafanhotos? Por que eram tão assustadoras? Sofia perguntou, com um olhar preocupado. Dona Maria, com ternura, respondeu: sim, elas eram como gafanhotos, mas eram um sinal de que as coisas poderiam ficar difíceis para muitas pessoas, porque elas não estavam ouvindo a Deus. Mas, mesmo assim, as criaturas tinham um limite. Elas não podiam fazer mais do que Deus permitia. Isso nos ensina uma lição importante. Mesmo quando as dificuldades aparecem em nossas vidas, devemos confiar que Deus está no controle. Ele é maior do que qualquer problema ou medo que possamos enfrentar. Sofia refletiu por um momento e disse: então, essas lanternas são como a luz de Deus que nunca se apaga? Exatamente, disse Dona Maria com um sorriso. A luz de Deus nunca se apaga, mesmo nas situações mais difíceis.
Deus pode permitir que enfrentemos problemas, mas Ele sempre nos envia sua luz como um guia para que possamos superar as dificuldades com fé e coragem. E como podemos fazer para ouvir Deus e seguir sua luz? Sofia perguntou, sentindo-se cada vez mais determinada. Bom, Sofia, respondeu Dona Maria, para seguir a luz de Deus, precisamos estar atentos à sua palavra, orar e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Ele nos mostra como amar uns aos outros, como ser pacientes e como confiar em Deus em todos os momentos. Quando fazemos isso, nos tornamos mais fortes e capazes de enfrentar qualquer situação. Naquela noite, Sofia teve uma grande surpresa. Ela estava deitada em sua cama, pensando sobre tudo que Dona Maria havia lhe contado, quando de repente viu uma lanterna mágica brilhar lá de fora, na clareira da floresta. Ela rapidamente correu até lá, com o coração cheio de esperança. Quando chegou perto da lanterna, ela percebeu que havia algo mais brilhando à sua volta. Uma mensagem escrita nas estrelas. Ela leu com cuidado. Não tenha medo, pois eu estou com você. Seja forte e corajoso, e você verá a luz da minha presença. Sofia sorriu, sentindo-se cheia de paz. Ela sabia que, apesar de todos os desafios que poderia enfrentar, Deus sempre estaria ao seu lado, guiando-a com sua luz. A história de Sofia, a lanterna mágica e a luz de Deus espalhou-se pela vila, tocando os corações de todas as pessoas. Elas começaram a entender que, mesmo nas situações difíceis, quando as trombetas de Deus tocassem, alertando para tempos difíceis, Ele sempre estaria ao nosso lado, com sua luz, mostrando o caminho. Antes de adormecer, Sofia orou, agradecendo a Deus pela luz que Ele nos dá, mesmo nos momentos de escuridão. Querido Deus, obrigado por sempre estar ao nosso lado, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Obrigado pela tua luz, que nunca se apaga e que nos guia em todos os momentos. Ajuda-nos a conseguir o teu caminho, a ouvir a tua palavra e a confiar em ti. Dá-nos força e coragem para enfrentar qualquer desafio que venha em nossa vida, sabendo que tu estás conosco. Em nome de Jesus, amém. E assim, Sofia e todos da vila aprenderam a importância de confiar em Deus, ouvindo sua palavra e seguindo a luz que Ele envia sempre. Mesmo nas dificuldades, a presença de Deus nos guia e sua luz nunca se apaga. Esse foi o nosso Minuto Kids de hoje. Compartilhe essa mensagem. Até o nosso próximo vídeo.